nosso canal Na Ponta do Lápis. Nossa primeira aula e todos são bem-vindos aqui. Esse canal se propõe, nessas primeiras aulas, a estar abordando matérias de 6º e 7º anos. Tá? Hoje nós iniciaremos com a atividade de contar. Vamos contar na ponta do lápis. Eu sou o professor Davi e esse canal se propõe, o canal Na Ponta do Lápis se propõe a ajudar, a caminhar com vocês desde os assuntos mais simples até os mais complexos. Bem, pensando agora no assunto da nossa aula, contar. Você sabe contar? Precisamos de número para contar? Se quando eu falei em contar, você pensou 1, 2, 3, 4, 5, isso não é contar, você está recitando números. Né? Contar é uma atividade, é a primeira atividade que envolve matemática que os homens iniciaram mesmo antes da escrita. Eu sempre falo com meus alunos, quando eles perguntam de onde apareceu a matemática, por que existe a matemática, como qualquer invenção, a matemática ela aparece quando as necessidades se impõem à humanidade. Então, os primeiros homens lá que não escreviam, não sabiam, não mexiam com a agricultura, não mexiam com o pastoreio, talvez eles não precisassem contar. Entretanto, com o desenvolvimento da humanidade, com o desenvolvimento das civilizações, o aparecimento de atividades que antes o homem não fazia, como, por exemplo, o pastoreio, né? O homem guardava lá os animais, criava os animais, quando ele saía de manhã para levar para o pasto, por exemplo, ovelhas, ele precisava saber, ter um controle da quantidade. Ele precisava, no final do dia, saber se todas voltaram. E como que ele faria isso? Se não existiam ainda nem a escrita, nem os símbolos numéricos. Bem, eu fiz um esqueminha aqui. Essas bolinhas são as minhas ovelhas. De manhã, quando o pastor ia levar as ovelhas para pastar, saiu uma ovelha, botou uma pedrinha. Mais uma ovelha, mais uma pedrinha. Outra ovelha, outra pedrinha. Outra ovelha, outra pedrinha. Outra ovelha, outra pedrinha. Finalmente a última ovelha e a pedrinha. Veja que a quantidade de pedras que tem aqui é a mesma quantidade de ovelhas que estão pastando e o homem, o pastor, não sabia contar. Ele só sabia comparar as pedrinhas que estavam na sua bolsa com as ovelhinhas que estavam no pasto. Então, quer dizer, não sabia contar, ele sabia contar justamente fazendo essa comparação. Por quê? Contar é comparar dois conjuntos, um a um, uma pedra para uma ovelha. Ele não conhecia os números, que não tinham sido inventados ainda. Quando ele voltava com suas ovelhas para o aprisco, entrou uma ovelha, tirou uma pedrinha. Entrou outra ovelha, tirou outra pedrinha. Mais uma ovelha, outra pedrinha. Mais uma ovelha, outra pedrinha. Mais uma ovelha, outra pedrinha. Se sobrasse uma pedrinha no saquinho, ele sabia que alguma ovelha tinha ficado perdida. Certo? Se todas as ovelhas tivessem entrado, não faltaria, não sobraria pedrinhas no saquinho. Então, ele comparava a quantidade de ovelhas com a quantidade de pedras, tanto na saída quanto na entrada, na volta. Isso é contar. E ele fazia isso sem saber, sem conhecer, sem ter inventado ainda os símbolos numéricos. Depois que os símbolos numéricos aparecem, olha, tem uma ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas, 4 ovelhas, 5, 6.
esses símbolos fazem o papel das pedrinhas que aquele pastor usava antes de saber ou antes de serem criados os símbolos numéricos. Então hoje no nosso vídeo você aprendeu que você pode contar sem usar números. E quando você conta, você compara um conjunto com outro conjunto. Então, quando eu conto usando os símbolos numéricos, usando os números, eu estou comparando o conjunto dos números naturais com o conjunto, seja das ovelhas, das vacas, ou seja lá do que for que eu estiver contando. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e o próximo vídeo será sobre sistemas numéricos.